Boa noite, meus irmãos. Na paz do Senhor Jesus, vamos aqui começar o culto de oração. Já vai compartilhando com os irmãos, compartilhando no grupo, como eu estou fazendo aqui. Vá lá mandando o link nos nossos grupos da igreja, vai enviando para os seus familiares, para nós iniciarmos o nosso culto de oração ao nosso Deus nessa noite. Estaremos louvando, estaremos exaltando o nosso Deus. E estaremos também ouvindo a palavra de Deus sobre o reino de Deus. E você já pode, nesse momento, ir fazendo seus pedidos de oração. E nós vamos começar cantando o hino 93, Firmeza na Fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Me cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso culto de oração nesta noite com alegria, rogando àquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que nos socorre nos momentos da tribulação. O nosso Deus, aconteça o que acontecer, venha o que vier, o nosso Deus está conosco, louvado seja o seu nome. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6, nós leremos dos versos 5 a 9. Então façamos a leitura de Gênesis, capítulo 6, versos de 5 a 9. Vamos então fazer a leitura da palavra do Senhor. Olha o tempo aí para você poder abrir a sua Bíblia, para você poder estar então convidando seus amigos, seus vizinhos, convidando através do link, compartilhando aí nos grupos, nas redes sociais, para que nós possamos juntos exaltar ao nome do Senhor. Então, vamos fazer a leitura do livro de Gênesis, capítulo 6, do 5 ao 9. Nos diz a palavra do Senhor: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependi de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro, e entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Veja, meus irmãos, que esta é a solução da nossa geração. Diante dessa geração perversa, perdida, hostil, só nos resta uma condição:
é podermos então confiar no nome do Senhor e podermos exaltar e podermos então andar com Ele, andar segundo a sua vontade, segundo a sua palavra e não segundo o curso deste século. Por isso, Noé andava com Deus. Aqui, mesmo num século, numa época difícil, numa época em que havia uma degradação total da humanidade, tanto que Deus resolveu destruir a raça humana, mas existia eleitos do Senhor que andavam com Deus, que dedicavam as suas vidas a Deus. E diante dessa nossa geração, não nos resta outro caminho, outra medida, senão nós andarmos com Deus diante desse nosso tempo difícil. Por isso, iniciaremos orando ao nosso Pai, pedindo assim a sua presença, invocando o seu nome para que Ele receba a nossa adoração. Bendito Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu és digno de toda honra, Tu és digno de todo louvor, Tu és digno, Senhor, da nossa adoração. E nós estamos aqui nessa noite, unidos na fé, para Te buscar e dedicar ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração, apresentar ao Senhor as nossas petições. Por isso, ó meu Deus, nós, neste momento, rogamos para que o Senhor nos ajude, nos aceite, nos receba em Cristo, aceite a nossa adoração, aceite o nosso culto, e que o Senhor, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo, venha edificar os nossos corações, através dos cânticos, através da Tua palavra, e que em tudo, ó Deus, o Teu nome seja glorificado. Bendito seja o Teu nome, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e nos recebe pelo nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Vamos então cultuar ao Senhor. Aproveita aí mais uma vez, compartilha aí com a sua família, compartilha com a sua mãe, compartilha com seus amigos, compartilha com quem você puder compartilhar e juntos vamos louvar ao nosso Deus. Nós vamos cantar o Salmo 63. Se você não sabe a letra deste cântico, basta você abrir o Salmo 63 e você vai cantar facilmente conosco o que diz essa canção. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu Te contemplo, assim eu Te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam, os meus lábios Te louvam. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os
meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Louvado seja Deus, Ele é o nosso Deus forte. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que está nos acompanhando, cultuando ao Senhor, como aqui está, né, o pastor David, minha esposa Carmen, minha filha Karen, e juntos estamos adorando ao Senhor. E eu tenho certeza que nós cremos e sabemos que todas as coisas que acontecem, tudo que você está passando, tudo que você está vivendo na sua vida, tudo pertence ao Pai. Tudo é do Pai, todo louvor, toda honra e toda glória. É isso que nós vamos cantar nesta canção. Tudo pertence ao nosso Pai. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe na herança. Fui pro mundo, gastei tudo e restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe na herança. Fui pro mundo, gastei tudo e restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória é dele a vitória
glória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Amém. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. Ele é digno de todo louvor, de toda exaltação. Louvado seja Deus. Meus queridos, nós temos a oportunidade nesse momento de colocar as nossas orações diante de Deus. Você que tem algum pedido de oração específico, você pode estar então colocando aqui e nós estaremos orando, pedindo a Deus, intercedendo juntos pelas nossas petições. Nós queremos lembrar o nosso pedido de oração pelos nossos irmãos que estão enfermos, em especial aqueles que contraíram o Covid-19. Estaremos orando também aqui pelo pai da nossa irmã Rafaela, esposa do presbítero Paulo, que se encontra internado. Estaremos orando por diversos outros pedidos dos irmãos da nossa igreja. Estaremos colocando agora, nesse momento, diante do nosso Deus. E se você pode, onde você estiver nesse momento, você esteja também intercedendo juntamente conosco através dessas orações. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos no Teu Espírito Santo que está conosco, nosso Consolador, em toda e qualquer situação. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de colocar diante do Senhor as nossas petições, as nossas orações. Obrigado porque o Senhor nos ouve, meu Deus, sem nenhuma interrupção, sem nenhum, meu Pai, outro meio senão pelo Teu Filho Jesus Cristo. E nós te agradecemos por este livre acesso que temos por meio dele. E por isso nós podemos abrir o nosso coração e colocar toda a nossa ansiedade diante de Ti, tudo aquilo que nos preocupa. Por isso, Pai, tem nos preocupado muito. E diante de toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, tem sido, ó Deus, constante sobre todo o efeito que a pandemia tem causado no mundo. Por isso, rogamos que o Senhor tenha misericórdia do mundo inteiro, que o Senhor faça cessar essa pandemia, que o Senhor, ó Deus, faça com que esse tempo passe logo de sofrimento, que o Senhor tenha misericórdia do mundo inteiro, em especial do nosso Brasil, do nosso estado de Pernambuco e aqui da nossa cidade de Bom Conselho. Tem misericórdia, meu Pai, que o Senhor nos ajude, nos livre do mal, nos guarde, Senhor, da contaminação do vírus. E aqueles, meu Pai, que foram infectados, tem misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos, que foram também, Senhor, vitimados, Senhor, foram, meu Deus, então, contraíram este vírus. Tem misericórdia, Senhor, que o Senhor estenda a Tua mão, ó Deus, de misericórdia, de cura, Senhor, retirando toda a enfermidade, curando, Senhor, de toda dor, amenizando, Senhor, diante das dores e sequelas, que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, da nossa igreja presbiteriana de Bom Conselho. Guarda cada ovelha do Senhor, abençoa, meu Deus, o Teu povo, abençoa os lares, as famílias. Não permita, Senhor, que nesse tempo, meu Pai, de isolamento, nós possamos, meu Pai, esfriar nos nossos relacionamentos, mas que o Senhor possa, meu Pai, nos dar um coração mais amoroso na nossa casa, na nossa família. Que o Senhor nos desperte, Senhor, para que possamos viver como se não houvesse o amanhã. Que o Senhor nos faça confiar em Ti e saber que o amanhã pertence ao Senhor e que o Senhor está preparando e restaurando todas as coisas. Que nós possamos descansar na Tua soberania, sabendo, meu Pai, crendo que este tempo vai passar para a glória do Teu nome. Ó Deus, toma em Tuas mãos a vida, Senhor, a vida do Pai, da nossa irmã Rafaela, Senhor. Tem misericórdia do Teu servo, Senhor. Tem misericórdia dele, Pai. Estenda a Tua mão de graça, de misericórdia sobre a vida dele, curando, restaurando. O Senhor tem poder e se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Faz conforme Tu queres, Senhor. A nossa esperança, Senhor, está em Ti. Por isso, ó Deus,
faz, meu Pai, como Tu queres na vida dele, mas também esteja fortalecendo, consolando, meu Deus, ajudando a família nesse momento tão difícil, ó Pai. Ó, meu Senhor, nós entregamos ao Senhor a nossa oração, nós entregamos ao Senhor, Pai, as nossas petições, confiados, ó Deus, de que o Senhor tem poder, tanto para fazer como para efetuar, para realizar todas as coisas. Por isso, ó Deus, nós te somos gratos pela oportunidade de lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades. Recebe a nossa oração, recebe a nossa petição, pois a Ti nós apresentamos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos, por este momento de oração. Momento este que é muito oportuno para nós abrirmos o nosso coração para aquele que com certeza nos ouve, nos entende e recebe as nossas solicitações. Neste momento, temos também a oportunidade de estar falando da palavra de Deus, refletindo e compartilhando juntos da palavra do nosso Senhor. Por isso, vamos estar nesse estudo dessa quarta-feira aprendendo sobre o reino de Deus. E eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos aprender algumas lições sobre o reino de Deus. Uma das lições que nós vamos aprender sobre o reino de Deus, também baseado naquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, fazendo uma relação do reino de Deus com o fim dos tempos. Mas antes de lermos, vamos estar orando ao Senhor para que mais uma vez Ele nos dê a iluminação do seu Espírito para entendermos a sua palavra. Senhor, uma vez que vamos ouvir a tua palavra, que vamos ler, nós rogamos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, nos dê sabedoria, discernimento, para que possamos compreender claramente o que tu queres ensinar a nós nessa noite. Ó Deus, que o Senhor nos ajude e nos capacite para que juntos possamos aprender somente aquilo que vem de ti, para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então em Lucas 17, a partir do versículo 20. Vamos então ler o que diz a Escritura. Acompanhe aí na sua Bíblia. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Então, nós já temos aqui Jesus falando sobre o reino de Deus e dizendo que o reino de Deus não será algo para que a gente possa identificar como sendo algo concreto ou algo visto, visível, conforme ele diz aqui. Versículo 21 diz: nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E aí nós destacamos aqui exatamente o que Jesus quer ensinar com essa lição. Os escribas os fariseus questionaram então Jesus acerca de quando viria o reino. E essa é uma pergunta que certamente não é necessário ser um fariseu para fazer esse tipo de pergunta, porque é uma pergunta que vem no coração de todos os homens. Quando virá o reino de Deus? Né? Essa é a perspectiva de que nós, como filhos de Deus, temos. Quando virá, Jesus, o teu reino? E os fariseus perguntaram porque queriam ver em Jesus um sinal claro de quando este reino estaria vindo, ou se aquela era a ocasião do reino. E para isso, para que eles pudessem então testar Jesus, eles questionam como quem quer um sinal para ver o reino. E é por isso que Jesus diz, não, o reino não será visível, ele não será então de uma forma, de uma aparência a ser vista, né? E aí a primeira lição que Jesus ensina acerca desse texto aqui é que o reino de Deus está entre nós. É o que ele diz no versículo 21. Por que que nós não conseguimos ver visivelmente o reino? Jesus
melhor, João Batista, quando foi anunciar a chegada do Messias, de Jesus Cristo, ele anunciou da seguinte forma: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. Então, João Batista prepara o caminho, anuncia previamente que Jesus iria vir, e ele anuncia dizendo que estava vindo o reino também. Então, vindo o Messias, vem o reino. Então, a ideia aqui que Jesus está dizendo, o reino de Deus está dentro de vós, uma melhor tradução para esse versículo seria: o reino de Deus está entre vós e não dentro de vós. Mas se a tradução estiver falando a respeito dos discípulos, então provavelmente Jesus está se referindo ao coração de cada discípulo, dizendo: o reino de Deus está no coração daqueles que são eleitos de Deus. Ou seja, eles vivem não por si mesmos, eles já não vivem mais para satisfazer a si ou para a finalidade do corpo, mas eles vivem para o reino. Então, é verdade, se a referência estiver, se esse texto estiver se referindo a que o reino está no coração dos discípulos eleitos de Deus, então nós temos a prova disso, porque aqui na terra nós somos abençoados com várias bênçãos do reino de Deus, mesmo o reino de Deus não estando na sua forma plena. Então, se é verídico o que o texto está dizendo, então nós temos a prova contundente de que o reino de Deus está em nós no sentido de sermos privilegiados das bênçãos do reino enquanto ainda estamos aqui. Mas a ideia também é mais ampla no sentido de que ele já está entre nós porque veio o rei. Ou seja, a chegada do Messias trouxe consigo o reino, seu reino está entre vocês. Então a primeira lição que nós temos aqui sobre o reino de Deus é que o reino de Deus já estava entre eles. E eu fiz uma referência no domingo, na pregação do livro de Daniel, dizendo que o reino de Deus sempre existiu na terra. A partir de Adão, o reino de Deus já existia, né? Porque Deus já reinava sobre todos os povos, mesmo no Antigo Testamento. O reino de Deus não chegou aqui no Novo Testamento como se ele não existisse. Mas é que agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o prenúncio do estabelecimento do reino se dá agora com a presença física do rei, que é judeu, ou que é Jesus, que foi chamado de rei dos judeus. Então nós temos um entendimento já, a primeira lição aqui sobre o reino de Deus é que esta referência aqui aponta dizendo que o reino de Deus está já entre nós. A segunda lição está nos próximos versos, versículo 22, diz: a seguir dirigiu-se aos discípulos e disse o seguinte: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. Até o 25, e ele disse aos discípulos: vocês vão desejar vir esse dia, mas vocês não verão. E o versículo 23 diz: e vos dirão, ei-lo aqui, ou ele lá está, ou lá está, não vades nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Jesus está falando de sinais, Jesus está falando uma linguagem metafórica, e aqui ele apresenta quando as pessoas disserem, né, olha, ele veio, ele já chegou, ou ali é o Cristo, ou aqui Jesus está aqui nesse lugar, ou um milagre de Jesus aconteceu ali, e Jesus está dizendo, não vades nem os cigais. Esse texto tem uma referência direta com a profecia que Jesus vai falar mais na frente, como ele fala em Mateus 24, previndo que viriam vários falsos profetas e mestres. Não é à toa que nós estamos cercados de falsos mestres, de falsos, digamos assim, falsos pastores, ensinando ensinos errados, mercandejando o evangelho,
vendendo a palavra de Deus. E muitas vezes nós encontramos aqui até falsos mestres e falsos profetas dizendo-se ser de Deus, falando que estão fazendo milagre, vendendo inclusive milagres, como nós temos visto, né, nas redes sociais, muitas pessoas sendo iludidas pelos erros do engano das heresias. E isso já estava previsto pelo Senhor Jesus Cristo, que iria acontecer. Jesus diz, não vades nem os sigais, ou seja, nem acompanhem estes falsos e nem sigam os seus ensinos. Então tenha cuidado com o que você assiste na televisão, tenha cuidado com o que você ouve, com o tipo de ensino que você está ouvindo nas redes sociais. A mensagem ainda a mensagem é antiga, mas a realidade é sempre nova. Se a mensagem exalta Deus, exalta Cristo e o Espírito Santo, essa mensagem é verdadeira. Agora, se a mensagem exalta o homem, se a mensagem exalta denominações, se a mensagem exalta qualquer outra coisa que não seja Deus, Cristo e o Espírito Santo, rejeite essa mensagem. Não acompanhe, não dê audiência, não siga, porque você corre o risco de ser enganado. Jesus disse, em uma linguagem metafórica, ele usou a figura do relâmpago, dizendo que assim como um relâmpago vai de uma ponta a outra, do ocidente ao oriente, ou seja, há uma demarcação. Veja, Jesus está dizendo, assim como é possível ver um relâmpago agindo de uma ponta à outra do mundo, né, do ocidente. Eu quero lembrar que existem, no mundo, no nosso globo, existe o limite oriental e ocidental. E Jesus está usando justamente essa figura, dizendo, assim como é possível ver o relâmpago que inicia no ocidente, de uma extremidade ao oriente, né, assim, dessa maneira, vai ser possível perceber a vinda do Filho do Homem. Ou seja, não há um lugarzinho só que Jesus vai chegar primeiro e outro lugar Jesus vai aparecer depois. Não. Jesus vai aparecer de maneira que todo olho verá, será perceptível a todo olho. Então, a vinda de Jesus será perceptível pelos eleitos de Deus e pelos ímpios, por aqueles que não têm Deus. Então, não haverá arrebatamento secreto, mais uma vez cai por terra esse falso ensino de que as pessoas serão arrebatadas e um vai ser levado e o outro tomado. A gente vai chegar lá nesse texto já já. Ensinando que, cadê o meu marido que estava no meu lado? Ele sumiu. Ou cadê minha esposa? Ou cadê o motorista do avião? Ele não está mais. Cadê o motorista do carro, do transporte? Ele desapareceu. Não existe essa possibilidade na Bíblia. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia mostra que todo olho verá quando Jesus voltar. Todas as pessoas, isso será perceptível a todos. Todas as pessoas incrédulas verão o Senhor, se dobrarão, se dobrará todo o joelho e anunciará que Ele é o Senhor. E nesse momento, os ímpios, os incrédulos verão os eleitos sendo tomados para estar com o Senhor. E isso será alegria para os salvos, mas será um dia de grande tristeza, de lamento e ranger de dentes para os incrédulos. Por isso, a oportunidade está aqui. A oportunidade está no nosso tempo. Porque quando esse tempo chegar, não haverá mais oportunidade alguma. Por isso, o texto prossegue dizendo exatamente isso. Essa segunda lição que nós temos aqui sobre o reino de Deus é que o reino de Deus será consumado na segunda volta de Jesus. Então, o reino já está entre nós de maneira não plena, de maneira parcial, mas vai chegar um momento em que este reino vai ser consumado com a segunda volta de Jesus. Então Jesus vai estabelecer todas as coisas, consumar todas as coisas, restaurar
todas as coisas, inclusive a terra, onde ele restabelecerá de forma plena, ele vai estabelecer o reino dele, e agora de forma consumada, completa, para o louvor da sua glória e habitação dos filhos de Deus para sempre. E aí, nós temos aqui o versículo 25, o que Jesus diz: mas importa que primeiro ele quem? Cristo, padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Ele está falando que era necessário, ele está falando antes da crucificação, obviamente, e anunciando aqui o seu sofrimento. Ele diz: é necessário que eu sofra, é necessário que eu vá à cruz, é necessário que eu seja, inclusive, rejeitado por esta raça. Melhor tradução para nós, ou seja, seja rejeitado pelos judeus. E assim aconteceu, né? Jesus foi rejeitado pela sua própria geração. E aí vem a terceira lição que o texto prossegue nos ensinando. A terceira lição, nós vimos a primeira lição sobre o reino de Deus, é que o reino de Deus está entre nós. Ele já está entre nós, ainda que de modo parcial, mas o reino de Deus já está entre nós e nós podemos usufruir das bênçãos ainda parciais do seu reino. Segundo, é que o reino de Deus será consumado na segunda volta de Cristo. E terceiro, é que o reino de Deus anuncia o julgamento. O reino de Deus anuncia o julgamento. Olha o que diz então os versos seguintes. Versículo 26 diz assim: assim como nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Veja, Jesus usa o primeiro exemplo, o exemplo de Noé. Agora, se você prestar atenção, Jesus vai usar um segundo personagem para utilizar um mesmo exemplo. Então vamos ao segundo personagem. Diz o texto, versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Então temos dois personagens que Jesus usa, dizendo e mostrando que eles não são fictícios, tá certo? Como dizem os teólogos liberais, dizendo que essa história não passou de um conto, mas aqui cai por terra porque nós temos a história verídica, literal, que aconteceu em Gênesis, lá no livro do Velho Testamento, e agora vemos Jesus fazendo a referência que esses personagens existiram. Então está aqui, Noé existiu e Cristo faz menção dele. Ló também existiu e Cristo faz menção dele. Então não é historinha, né, e conto como dizem os teólogos liberais. Não, não. Mas aqui está o fato. E Jesus usou esses dois personagens para dizer que da mesma forma como aconteceu nos dias deles, acontecerá na volta do Filho do Homem. Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, o que é que eles faziam? Eles quem? Os homens dessa época faziam. A Bíblia diz que a civilização dessa época comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Ou seja, o que nós temos aqui é um retrato de uma civilização vivendo de forma comum, de forma natural. E não vai ser diferente. Com isso, irmãos, a gente tem palavras aqui muito reais, que traz para nós um peso muito grande, mas também a gente pode entender de uma maneira esperançosa que Cristo nos mostra aqui que a civilização vai viver de maneira normal, comum. Para que o Filho do Homem venha, então a sociedade vai continuar comendo, bebendo, casando, fazendo festa, plantando, vendendo, edificando, ou seja, o fluxo da vida vai continuar. De repente você está pensando assim, puxa vida, que pandemia desgraçada, ela está acabando com a humanidade, é o fim do mundo, pronto, o mundo vai se acabar agora, não vai existir esperança nenhuma, meu Deus, Jesus está voltando. Calma, calma. Veja bem, a epidemia foi uma profecia dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 13, ele diz que epidemias haveriam de acontecer.
epidemias, está no plural. Eu quero lembrar você que na história já aconteceram grandes e outras pandemias. Vale lembrar você que na Idade Média aconteceu a peste negra e que matou milhares de europeus. Eu quero lembrar ainda que em 1918 houve uma outra pandemia. Nós não éramos nem nascidos, mas se você pesquisar na história, você verificará que houve uma outra pandemia em 1918, da qual morreram milhares, foram mais de 50 milhões de pessoas no mundo. E nós tivemos aí uma desgraça, quase que, em fatos e informações da época, disseram que quase 1/3 da população mundial havia sido dizimada na época de 1918. E aí a pandemia da época, do início desse século XX, durou cerca de 1 ano, matando o que nós não temos nem quase 5%. Nós estamos aí em torno a um pouco mais de 270 milhões de mortes no mundo na atual pandemia. Ou seja, pandemias sempre existiram na história, se não repetidamente, mas epidemias sempre aconteceram. E pandemias, ainda que de forma esporádica na história, mas se repetiram. Eu creio, meus irmãos, que não é através dessa pandemia que o mundo vai se acabar. Eu tenho esperança no Senhor e creio também que Deus pode fazer do jeito que Ele quer. Se Deus quiser que a pandemia continue, Ele vai nos dar condições de forma a nos adaptarmos a essa situação. Como o homem é um ser adaptável, ele consegue se adaptar a qualquer lugar e ambiente em que ele viver, porque Deus deu essa capacidade ao homem. Eu creio que se Deus quiser que ela continue, que essa pandemia continue, nós vamos ter que continuar nos adaptando e vivendo até quando Deus quiser. Mas se Deus quiser, e fatos históricos e bíblicos também nos mostram, que Jesus disse que para que quando Ele volte, a civilização precisa viver de modo normal. Assim como acontecia nos dias de Noé, trabalhavam. Ou seja, há uma reassocialização da civilização aqui e nós percebemos que a civilização voltará ao seu trabalho, ao seu contato social. Porque trabalhar, edificar, plantar, vender, tudo isso é feito juntos das pessoas. Isso nos mostra exatamente essa esperança de que Jesus vai voltar e a esperança de que também essa pandemia passe logo. Nós temos aqui um registro interessante. Jesus usa, como eu já falei, a figura de Noé e de Ló, e ele mostra o seguinte: enquanto Noé precisa entrar na arca para que Deus destrua a todos, nós vemos Ló saindo de Sodoma. Então, veja aqui a antítese, né? Então, enquanto um entra, o outro sai. Noé entra na arca, a arca que é um tipo de Cristo, né? Aponta para Cristo. Cristo é a arca, ou seja, Cristo é aquele que salva Noé e a sua família. E sair de Sodoma e Gomorra simboliza justamente aqui a ideia do eleito de Deus saindo deste mundo que está prestes a ser destruído. Ou seja, Ló, eleito de Deus, poupado da destruição, assim como um eleito vai ser poupado da destruição do mundo, porque ele vai estar com Cristo. Então nós temos duas figuras aqui utilizadas também que demonstram essa situação. Mas vamos então para a quarta e última lição sobre o reino de Deus. Então, só recapitulando: primeiro, o reino de Deus está entre nós. Segundo, o reino de Deus será pleno somente com a segunda vinda de Cristo. Terceiro, o reino de Deus anuncia o julgamento. Então, o reino de Deus está dizendo que o Filho de Deus vai vir e ele vai trazer salvação para os eleitos, mas trará julgamento a todos aqueles que vivem nesse mundo, vivem pelo curso deste mundo.
Quarta e última lição mostra que o reino de Deus é uma promessa individual. Olha só, o reino de Deus é uma promessa individual. O texto prossegue dizendo o seguinte, versículo 34, versículo 30, né? Eu esqueci de ler aqui o versículo 31, né? O versículo 30 eu já li, o versículo 31 ao 32, ele diz, naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. E aí a gente lembra dessa menção, ele usa Ló, e ele está falando de renúncia, pessoas que estão apegadas aos bens materiais. Por que ele diz lembrai-vos da mulher de Ló? Veja que Jesus diz, aquele que estiver no eirado, né? E aquele que tiver bens em sua casa, não desça para tirá-los. Então, quem estiver no andar da sua casa e vê que a coisa está acontecendo, a destruição está acontecendo, não queira descer, não queira ficar apegado a salvar nada. Não é a ideia de quando uma casa está pegando em chamas e aí você tenta salvar alguma coisa. A ideia do que Cristo está dizendo é, se você realmente ama a vida, ou se você quer a vida, se você quer se salvar, você tem que se desapegar então dessas coisas. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela estava tão apegada aos bens materiais que ela olhou para trás e virou estátua de sal. Então, a ideia que Cristo está dizendo é que aquele que é salvo, ele não vai se meter, a se atrapalhar com as coisas dessa vida, com os bens materiais. O seu coração não vai estar preso aos bens materiais, mas o seu tesouro maior será Jesus Cristo. Por isso ele usa essa linguagem dizendo, versículo 33, quem quiser preservar a sua vida, ou seja, quem quiser preservar a vida, e vida aqui são bens, status, é o dinheiro. Então quem quiser preservar o que tem, ou preservar a sua vida, o que é que vai acontecer? Perdê-la-á, né? E por isso que ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló, perdeu a vida tentando olhar para trás. E quem perder de fato, a salvará. Ou seja, quem perder tudo, como Ló, né? Perdeu tudo e não voltou para trás, seguiu em frente e a sua vida foi salva. Assim ele usa essa linguagem aqui. E aí sim, versículo 34. Aí vem aquele versículo que a gente fica perguntando, né? Olha aqui, tá vendo? Jesus vai falar agora do arrebatamento secreto, pastor. Olha aí que diz. Versículo 34. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Já ouviu esse texto, né? 2 mulheres estarão juntas morrendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Parece até que, se a gente for concordar com essa ideia dos dispensacionalistas, pensar que aqui Jesus está ensinando um tipo de um arrebatamento secreto, onde um vai estar trabalhando, né? E de repente o outro sumiu. Opa, cadê ele? Não estou achando, sumiu. Não é isso aqui que Jesus está ensinando. O que Jesus está ensinando aqui é que a salvação é individual. O que Jesus está dizendo é que não adianta eu ter colegas, amigos que sejam crentes e dizer assim, ó, eu tenho um amigo que sou crente. Não adianta naquele dia da salvação, do juízo, quando Jesus vir para julgar as pessoas, não adianta, você pode estar trabalhando como amigo crente, você pode ter um esposo crente, mas se você não entregar a sua vida a Jesus, não adianta, a salvação é individual. E aqui Jesus está ensinando exatamente isso. Não é por causa da outra pessoa, não é por causa do cônjuge que você vai ser salvo. Você não vai ser salvo porque, não, peraí, Jesus, o Senhor veio, é para julgar? Julga? Então, peraí, deixa eu ver, eu tenho um patrão que é crente, meu patrão é crente, Jesus, meu patrão é crente, então, peraí, eu tenho um desconto aí nesse julgamento. É isso que Jesus está dizendo. Não há possibilidade nenhuma.
Não há possibilidade de um se beneficiar do privilégio do reino de Deus na vida do outro. Esse privilégio é uma promessa individual. Provar da salvação em Cristo, da chamada divina para um encontro com Cristo eternamente é individual. Não é nada de arrebatamento secreto aqui, não. Mas essa proximidade ou um relacionamento com uma pessoa não ajudará em nada. No dia do juízo, todo mundo vai prestar contas individualmente diante de Deus. Então, irmãos, esses são as lições aqui sobre o reino de Deus baseados neste texto que Jesus ensina. Em primeiro lugar, nós vimos que o reino de Deus está entre nós. Segundo, o reino de Deus será pleno na segunda volta de Cristo. Terceiro, o reino de Deus anuncia o julgamento. E, em quarto lugar, o reino de Deus é uma promessa individual. E, encerrando aqui no versículo 37, Jesus usa um provérbio popular da época, quando diz assim: então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Onde será isso? E aí eles perguntam o lugar onde isso vai acontecer. E Jesus dá uma resposta usando um provérbio da época, dizendo: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Então, da mesma forma que os cadáveres se ajuntam, os cadáveres, ou um cadáver qualquer colocado ao chão ou jogado, reuniam ali os abutres, Jesus está apontando justamente que naquele dia do julgamento, do mesmo modo, a morte espiritual vai atrair o julgamento, vai atrair o juízo. Então não tem para onde correr. O que Jesus está dizendo para aqueles homens é que vocês certamente serão julgados. E esse julgamento, a morte que vocês receberão em Cristo, aqueles que não têm Cristo, receberão a morte. E esta morte atrairá sobre eles juízo que não haverá mais nenhuma qualquer oportunidade de redenção. Por isso, meus amados irmãos, nós temos aqui um texto sobre o reino de Deus e eu quis, diante do Senhor, compartilhar com os irmãos para o nosso crescimento nessa noite. Louvado seja Deus por sua palavra e quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, eu vou estar falando sobre o que aconteceu após a restauração do apóstolo Pedro. Eu havia falado numa dessas quartas-feiras sobre a queda do apóstolo Pedro, a restauração do apóstolo Pedro, mas não falei acerca do que aconteceu após a restauração do apóstolo Pedro. E eu trago esse propósito para os irmãos na quarta-feira que vem. Hoje fui guiado pelo Senhor a trazer e compartilhar aos irmãos desta palavra, para que nós possamos ter esperança, irmãos. No que depender de nós, possamos fazer a nossa parte, possamos nos prevenir da melhor forma possível diante da situação, principalmente aqui na nossa cidade. Possamos estar fazendo a nossa parte, nos higienizando, procurando o máximo evitar sair de casa, procurando o máximo evitar aglomerações, usando a máscara, mantermos o nosso cuidado, fazendo a nossa parte, para que assim, logo, logo, irmãos, casos diminuam e não venham a crescer. Vamos colaborar para que isso aconteça. Vamos ser instrumentos de Deus na nossa geração, orando, pedindo a Ele que isso realmente passe, mas também fazendo a nossa parte. Faça a sua parte como crentes em Cristo Jesus. Façamos a nossa parte. E eu quero lembrar e agradecer também aos irmãos, agradecer a você que está aí conosco, que esteve cultuando conosco. Nós estaremos encerrando neste momento cantando ao Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida. Quarta-feira que vem estaremos aqui. Louvo a Deus pelos irmãos que se reuniram ontem nos grupos, estudando o livro, lendo o livro de Daniel. Deus abençoe mais e mais. Eu estive mais a minha família lá com a UMP,
os jovens e todo o departamento infantil também. Domingo, às 9h30, culto ao Senhor. E à noite, às 18 horas. Nós vamos encerrar adorando ao nosso Deus e depois a oração do nosso Senhor, a oração do Pai Nosso. Vamos então cantar esta canção. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ao que está sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. E o que nós devemos fazer? Ansioso espero a tua volta, de dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos pra todo sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer a oração do nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.
e até quarta que vem e domingo, 9h30 e às 18 horas. Compartilhe este vídeo, vamos abençoar outras pessoas. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.